Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ocupe seu tempo com coisas que possam te levar para mais perto de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Como você tem gastado o seu tempo? O tempo é o bem mais precioso que todos nós temos. E às vezes a gente pensa que não tem nada. O tempo que você tem, enquanto a sua saúde está plena, você pode fazer tudo aquilo que você gostaria, do jeito que você gostaria. Só que talvez o maior limitador que você possa achar quando eu faço essa pergunta, você pode pensar, poxa, mas eu não tenho dinheiro. E às vezes a gente acha que gastar tempo é viajar, que gastar tempo é sair comer, que gastar tempo é ostentar. Gastar tempo é amar. Gastar tempo é a gente poder buscar a presença de Deus. Gastar tempo é viver sem sofrer. Porque o que adianta você ter tempo se só vive em sofrimento? O que adianta você ter tempo e vive sempre esperando que alguém faça o que você quer? Você está sempre esperando. É como se você vivesse sentado em um ponto de ônibus, esperando alguém chegar, esperando que a vida de alguém encontrasse a sua para que você pudesse ir para algum lugar. Tá tudo errado. O tempo que nós podemos gastar é para que dentro de nós exista algo maior que nós mesmos. Todo o tempo que nós gastamos na palavra de Deus, todo o tempo que nós gastamos orando, louvando, é o melhor tempo que nós podemos gastar. Hoje, com os aparelhos celulares, com tantas distrações, séries, televisão e muito mais coisas que nós temos, nós acabamos jogando fora muito tempo da nossa vida, mas muito tempo mesmo, por coisas que daqui 10 minutos nós nem vamos lembrar mais. Se eu te perguntasse, o que você viu ontem nas tuas redes sociais? Eu tenho certeza que o devocional você escuta e fica pensando no que você ouviu o dia inteiro. E às vezes escuta mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, assim como a palavra de Deus. Eu às vezes estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver e estou pensando nas coisas que eu li na Bíblia. Porque o que nós aprendemos? Que os nossos pensamentos, eles são influenciados pelos espíritos que estão perto de nós. Se é o Espírito Santo que está perto de nós, nós ficamos pensando em Deus. Pensamos na nossa vida, pensamos em como podemos ajudar outras pessoas, pensamos em coisas boas. Agora, se é o mal ele não está nem aí para nada. O mal, ele só quer colocar você no lugar que você acha que você tem que estar e você vive ali, e só, para que você não possa perceber a sua miséria. Então ele ilude os teus pensamentos, mas de vez em quando vem aquele sentimento de solidão, igual nós falamos ontem. Então às vezes, quando você encontra as coisas que você quer, você percebe que não é o suficiente. Toda conquista sem Deus, ela não é como se fosse uma vitória. Ela é apenas algo passageiro, apenas um momento. Então, a forma que nós gastamos o nosso tempo é muito importante. Por isso que quando nós começamos a nos converter e após a nossa conversão, nós percebemos que a igreja, ela é muito pouca para nós. A nossa sede de Deus é muito maior. Então nós criamos o hábito de poder ler a palavra de Deus, de ouvir louvores ao invés de ouvir qualquer outro tipo de música, de ouvir os devocionais e, para mim, o mais importante também, de poder evangelizar outras pessoas. Olha quantas oportunidades nós criamos para que Deus pudesse continuar participando da nossa vida. Então nós não ficamos presos apenas nos nossos interesses, mas a vida de Deus começa a se manifestar na nossa vida. Então é isso que nós semeamos. Semeamos a palavra, semeamos a obediência, o comportamento, semeamos a nossa vida para que ela possa servir de testemunho. Mas quer dizer que nós nos tornamos perfeitos, que outras pessoas vão nos olhar e vão ver, nossa, como ele é santo? É claro que não.
Nós somos tão pecadores como todo mundo, mas nós estamos em um processo de transformação. Graças a Deus, a maioria nem isso passa. Então nós temos que aprender a nos satisfazer com as nossas conquistas e não apenas ficar olhando pro defeito. Se a gente vai lá em Gálatas 6, versículo 7 a 9, a palavra do Senhor lá diz assim: o que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então Deus ele deixa muito bem claro uma coisa: o que uma pessoa plantar, vamos melhorar um pouco? Plantar é gastar tempo. Então, no que essa pessoa gastar tempo, é isso que ela colherá. Então você está ali nas suas redes sociais gastando tempo. O que você acha que você vai colher dessas redes sociais? Você acha que você está gastando tempo num terreno espiritual ou num terreno humano? A rede social, ela te leva para mais perto de Deus ou leva mais perto das pessoas? Quando você olha as redes sociais, o que você sente? Inveja? Gostaria de ter a pele da pessoa? Quer aprender alguma coisa? Se sente tentado? Porque para o homem, né, vou falar do homem natural, o que acontece? Aquilo ali é um cardápio. Principalmente se você é solteiro ou se você tem um relacionamento sem Deus. Aquilo se torna um cardápio. A curtida se torna, olha, eu tô aqui, viu? Opa, epa. E eu também não posso falar pelas mulheres, né? Se tem esse tipo de comportamento ou não. Mas a verdade é uma só. Nós somos seres que sem Deus nós somos incontroláveis, insaciáveis, nós somos instintivos. Quer um exemplo disso, que todo mundo vai entender o que eu tô falando? Pega uma cadela dessas vira-lata na rua, no cio. Quantos cachorros não tem atrás dela correndo? Vira aquela caravana. Você acha que nós também não somos assim? Sem Deus nós não temos o controle dos nossos sentimentos. A nossa humanidade, ela aflora. Então se eu sei que alguma coisa ela pode me fazer pecar, se eu sei que alguma coisa vai me instigar a fazer aquilo que é errado, e eu quero me converter e eu quero me libertar, eu tenho que sair de perto dessas coisas. Talvez você não aguenta mais a tua vida de se drogar, de beber, de fumar, e de loucura, e de prostituição, e de seja lá o que for. Você não aguenta mais isso. Só que você também não muda os caminhos. Você não para de semear, não para de plantar, não tenta arrumar outras coisas. Porque às vezes a gente fica pensando que, mas hoje eu ganho mais fazendo aquilo que é errado. Se eu fizesse do jeito certo, eu ia ganhar muito pouco. Só que você está vendendo a tua liberdade. O que adianta você ganhar mais hoje e amanhã tá preso? O que adianta você ganhar mais hoje, deitar numa cama e se sentir um lixo? O que adianta isso? O que adianta essa vida de loucura? Não adianta nada. Você mesmo não está mais aguentando viver isso. Não está aguentando mais. Só que se você não renunciar ao pecado, renunciar aos teus amigos, excluir, sair de grupo, sair de coisas que te fazem mal, sabe, que fazem você gastar tempo em coisas que te levam para longe de Deus, tua vida não vai mudar. Por que a nossa vida mudou? Porque nós deixamos de plantar no terreno humano e começamos a plantar no terreno do Espírito, no terreno celestial, no terreno de Deus. Nós começamos a gastar tempo justamente nas coisas que vêm do alto e não nas coisas dessa vida. Porque a natureza humana, o que ela produz? É a morte, não tem mais nada. Olha, se a gente ficar buscando, vai saindo, e bebendo, e coisa, e comendo que nem, sabe, além do necessário, e tudo quanto é tipo de tranqueira, e tudo quanto é tipo de coisa, e vai. Cara, é doença, não adianta, não tem jeito. Depois, quando a doença chega na nossa vida, junto com ela vem a dor. Vem tudo aquilo de ruim. E aí não adianta ficar olhando e se arrependendo, porque eu devia, porque eu devia. Você pode fazer hoje. Hoje ainda as consequências não chegaram. Hoje é o melhor tempo que você pode viver. E é o único tempo que você pode gastar é no presente. Então, todos nós temos tempo, todos. A diferença é o que cada um faz com o seu tempo.
Você gasta tempo reclamando das pessoas? Você acha que esse tempo é na natureza humana ou no espiritual? E assim você tem que começar a fazer um gerenciamento de tempo. Veja o resultado espiritual daquilo que você tem feito. Quando nós perdoamos, terreno espiritual. Quando eu reclamo, terreno carnal. E aí? E no terreno carnal, o que vai acontecer? É morte? Ah, mas será que é? Ué, por que você sente vontade de se matar? Por que você já pensou isso? Por que sempre isso vem na tua cabeça? Terreno humano, só planta nesse terreno. E é por isso que você está colhendo esse sentimento. E não tem problema, eu já fiz isso. Todos nós fazemos isso. Todos que vivemos longe de Deus, nós temos o mesmo comportamento. E ponto. Você só vai mudar esse comportamento quando você conhecer o outro comportamento. E como que eu conheço o outro? Através da palavra de Deus. O devocional que nós fazemos, ele não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver, eu não prego doutrina aqui. Eu não tô aqui falando para você, olha porque você vai ter que dizimar, olha porque você vai ter que jejuar, olha porque você vai não sei na onde. Eu não tô criando regra de vestimenta, eu não tô dizendo o jeito que tem que ser seu cabelo, que você não pode isso e que não pode aquilo, ai porque a tua sexualidade... Eu não tô falando nada, nada. Eu quero que você tenha a oportunidade de encontrar Jesus e Jesus falar para você. E você poder sentir, acreditar naquilo que Jesus te falar, não eu. Então eu não tô aqui pregando que você vai pro inferno, que isso, que aquilo, porque, cara, longe disso. Quem sou eu para falar quem é digno ou não, o mais indigno? Mas eu sei que o Deus que nós servimos, que o Deus que nós acreditamos, no nosso arrependimento, a natureza dele é a misericórdia. E que ele tem a salvação da nossa vida. E quando nós paramos de semear as coisas na carne e começamos a semear no espírito, aí vem o fim. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, nós falamos sobre isso ontem, chegará o tempo certo em que faremos a colheita, que nós vamos colher tudo aquilo que Deus prometeu. Existe um tempo certo. Não cansemos de fazer o bem. Nós vamos ficar fazendo as coisas não pelo resultado, mas porque nós sabemos que vai existir o tempo certo. Isso é uma promessa de Deus. Não é uma questão já de merecimento nem nada. Então eu não posso ficar o tempo todo olhando, acabei de colocar a semente na terra e querer saber se já nasceu. Eu não posso ficar olhando a minha vida porque eu ajudo as pessoas que a minha vida vai ser ótima, que os meus relacionamentos vão ser perfeitos. Eles não vão e tá tudo bem, tá tudo bem. O que não pode mudar é a minha relação com o Senhor. Todo o resto pode mudar, a minha relação com Deus não. E é por isso que nós começamos acordando antes de todas as pessoas. E isso é um comportamento natural de quem se converte. Para de gastar tempo à noite assistindo televisão, gastando tempo em coisas que não trazem nada, coisas que você vai esquecer depois no outro dia, para acordar cedo e gastar coisas que você lê, que você ouve, que você fica pensando o dia todo. Então antes você ficava pensando na vida dos outros, hoje você fica pensando no reino de Deus. E como é bom sentir paz, como é bom poder sentir a presença do Senhor, e como é bom saber que fazendo bem, no tempo certo nós vamos colher. Mas nós não fazemos isso pela recompensa, mas pela satisfação de poder servir. Se a gente vai lá em Efésios 4, versículo 17, 18 e 20, a palavra do Senhor lá diz assim: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Quem são os pagãos? São as pessoas que não acreditam em Deus. Ah, eu sei o nome de Jesus, eu acredito em Jesus? Não, porque as pessoas que acreditam em Jesus, elas crucificaram a sua carne para que Jesus pudesse viver na vida delas. Então, para nós, viver em Cristo é a conversão, é a leitura da palavra de Deus, é a transformação das luzes em trevas, é simplesmente extinguir a dependência emocional e colocar Deus como centro da nossa vida. É viver em alegria e não em dor. É viver em amor não pelas pessoas, mas por Deus. Então aqui nós definimos quem são os pagãos.
todos aqueles que não vivem em obediência aos ensinamentos de Jesus. Ah, mas eu faço alguma coisa... Não tem problema. Ninguém está falando em perfeição. Mas nós sabemos aonde está o nosso temor, nós sabemos aonde está a nossa oração, nós sabemos qual é o livro que nós lemos. Eu, ao invés de pegar qualquer outro livro, eu gasto meu tempo na Bíblia. Não teria coragem de pegar um livro sequer. Ah, mas esse livro do autor é muito bom. Eu prefiro a Bíblia. Eu prefiro as palavras de Jesus. Eu prefiro, porque eu sei que esse tempo eu vou colher no terreno espiritual e o outro livro não. Ah, mas então você está falando que o devocional não é meu, o devocional é de Deus. Eu não ganho nada para isso. Não ganho nada para isso. E eu falo sobre a palavra de Deus, dou testemunho sobre mim. Então, se você ouve o devocional e fica pensando nele e se sente mais perto de Deus, é porque vem de Deus. Porque o ser humano por si só não pode fazer bem. Se pudesse, as terapias do psicólogo não seriam tanto tempo, 2, 3, 4, 5 anos fazendo terapia e você tá ali ainda, desabafando. E eu não tô menosprezando esse profissional, não. Só que, infelizmente, a falta de Deus não pode ser suprida apenas com uma conversa, apenas encontrando um culpado. Coisas espirituais se resolvem com coisas espirituais, as carnais com as carnais. E amém. É isso que a gente tem que entender. O que vem de Deus é de Deus, o que vem do homem é do homem, e no homem é a morte, e no de Deus é a vida eterna. E é assim que nós vamos entendendo. Então Deus, ele fala assim: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. Os pensamentos das pessoas que não têm o Senhor não têm valor. Ah, tá bom. Você entendeu isso? Ah, eu entendi. Beleza. Você está abrindo a tua rede social. Você está vendo quem ali? É pagão? Você está olhando a foto, está dando a curtida, está dizendo, olha, tá certo o teu comportamento. Curte aqui, comenta. Olha para você ver como às vezes você está idolatrando coisas erradas. Está colocando coisas como admiráveis que Deus ele fala, meu, esquece, os pensamentos das pessoas não têm valor. E a mente deles está aí na escuridão. Se você está seguindo pessoas que a mente está na escuridão, está aplaudindo e coisando pessoas que não têm valor, e aí? Você está gastando o teu tempo como? Tá dando para entender? Isso é palavra, não é eu que estou inventando não. Isso é Deus que está falando para você, ó, pode parar. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Ignorância, não tem conhecimento. Ah, mas eu conheço gente que hoje ele era da igreja, mas agora não é mais. Ignorante. Conhecer a palavra é viver a palavra? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque você fez um curso de teologia que você vive a palavra de Deus. O curso de teologia não garante nada, apenas que você vai esquecer. Porque as palavras de Jesus são vida. Então, se a vida de Jesus não se manifesta na sua vida, você pode conhecer a palavra inteira. Sabe que jeito você vai conhecer? De forma histórica. Ai, porque aqui passou, ai, porque aqui fica lá aquilo, falando de história. Parece que você está tendo uma aula de história, não uma aula de vida. Você não está tendo uma aula de salvação, onde o final disso vai ser paz na sua vida. Você está ali simplesmente tendo uma aula de história, parece que está numa sala. O que vai mudar a tua vida isso? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. E olha como ele fala, e são teimosos, insistem nas mesmas coisas. Insistem. Meu, e é complicado. Eu cada vez que eu olho, às vezes aparece, eu tenho mais o costume de ver YouTube, e muito pouco alguma coisa assim, que não tem nada a ver com nada. Mas às vezes aparece algumas coisas desses pastores de internet, essas polêmicas, essas coisas do mundo gospel, mundo cristão. Cara, mas é tão apequenado o evangelho que eles gastam tempo falando de comportamento de pessoas, ao invés de gastar tempo falando de Cristo. É isso que eu falo, gasta tempo falando de Jesus. Se a gente quer plantar no terreno espiritual, é gastar tempo falando de Jesus. Por isso que eu insisto, olha, vamos ler a palavra, vamos semear nesse lugar. Eu sei que aqui a colheita é grande, eu sei que aqui a colheita é garantida. Eu sei que você tem hábitos, eu sei que você tem coisas, mas você está feliz com a tua vida? Está feliz? Porque se você criou planos antes de conhecer o Senhor, você era um pagão. Então Deus já falou, os teus pensamentos, eles não tinham valor. E a tua mente estava na escuridão. Então como que você quer trazer essa mente da escuridão e fazer uma oração querendo que eu faça a tua vontade?
se você é ignorante, se você é teimoso, tá tudo destruído, sabe que a pessoa não te leva pro bom caminho, sabe que tá ali insistindo, que gostoso, mas porque antes eu não tinha que me preocupar. O problema todo chama dinheiro. Tira o dinheiro da pessoa, aí ela fica louca. Tira a vida boa, a pessoa fica louca. Precisa confiar em Deus, a pessoa fica louca. Por quê? Porque ela quer confiar naquilo que ela pode controlar. E cada vez que você tentar controlar a tua vida, você vai continuar semeando a morte. Se eu pegar ele fazendo alguma coisa, eu vou matar ele. Olha os pensamentos que a gente tem, eu vou matar. Que direito você acha que você tem de matar alguém? De pensar isso de alguém? Que é isso que tem dentro do teu coração? Que palavra é essa que sai da tua boca? Isso daí não é pensamento de cristão, não. As pessoas que pensavam assim que mataram Jesus. Se Jesus estivesse aqui, você ia matar ele? Do mesmo jeito? Você é o controlador? Sabe? A gente precisa começar a questionar o que a gente fala e a forma que a gente pensa. Porque olha o que Deus está falando. Vocês são ignorantes, vocês são tolos, vocês são teimosos. E aí Deus vem no finalzinho e fala, não foi essa a maneira que eu ensinei de vocês viver. Se vocês são meus seguidores, vocês não são como eles. E é justamente essa reflexão, aonde você tem gastado o teu tempo. Aonde você tem gastado o teu tempo. Então a gente acorda antes para poder ler a Bíblia em paz, para poder ouvir louvor em paz, para poder meditar na vida em paz, para a gente começar o dia bem. Cria o tempinho para você ouvir o devocional. Às vezes você está no carro indo para o trabalho, às vezes está no trabalho na hora do almoço, às vezes está à noite, às vezes um pouquinho antes de dormir. Eu acho melhor, que o melhor horário para ouvir, eu sei que às vezes eu não consigo postar tão cedo quanto você precisa, mas tem mais de 900 se você entrar no Spotify, ou no Apple Podcast, ou no Amazon, ou em qualquer lugar, ou no meu Telegram. Tem mais de 900, volta para trás, pega alguma data, pega algum dia e você pode ouvir, porque nós estamos falando da palavra de Deus. Eu não estou te entregando uma notícia do dia de hoje, que aconteceu hoje. Não é um jornal que amanhã já não faz mais sentido. Essas palavras você pode sempre voltar e reler. Se você pesquisar por temas, talvez a forma que você esteja se sentindo todo tribulação, vai vir um monte de pregação sobre tribulação. Então, se você pesquisar pelo tema do que você está sentindo, você vai achar uma pregação. Se você achar meu canal no Telegram, lá tem todas, desde o começo. Se você pesquisar por palavra, você vai achar certinho a palavra da Bíblia, a mensagem, o devocional e tudo. Sabe? Então não tem porquê se você tiver vontade, condições tem suficiente. Porque graças a Deus eu tenho conseguido fazer acontecendo desde abril de 2021, todo dia. Antes não tinha nos domingos, agora tem no domingo e estamos aí, todo dia. Passamos a pandemia, passamos tudo. Não importa se é Natal, se é Ano Novo, não importa o dia, eu estou aqui basicamente no mesmo horário, com as mesmas notícias, alimentando e semeando no terreno espiritual, crendo nas promessas de Deus. Sabe? Pecador, amém, louvado seja o Senhor, como todos nós somos. Então nós temos que nos colocar sobre a verdade, isso é o que importa. Então, o nosso tempo gasto precisa ser diferente das pessoas que não creem em Jesus. Porque se eu estou no meio deles, chega durante a semana eu faço de um jeito, no final de semana eu faço de outro. Tá na hora de você dar um passo a mais. Você já melhorou muito, vamos dar mais um passo, melhorou muito, porque o dia que a gente se contenta com a nossa conversão, a gente parou de se converter, porque para Deus é sempre isso, é sempre mais, até que vai chegar um tempo que nós estamos 100% dele. Louvado seja o Senhor, Então, ocupe seu tempo com as coisas que possam te levar para mais perto de Deus, amém? Que Deus abençoe os nossos pensamentos, que Ele remova de nós tudo aquilo que não vem dEle, tire do nosso coração toda a tristeza, toda a solidão, todo sentimento de angústia, de desespero, que nós possamos gastar tempo na palavra de Deus, gastar tempo na presença de Deus, falando do Senhor, vivendo o Senhor, renunciando o pecado, gastar tempo perdoando, aceitando, parando de ser justamente aquela pessoa que age na emoção. Ora antes de fazer qualquer coisa, calma o teu espírito. Se for para você ter uma conversa difícil,
esteja em paz, porque o diabo ele vai usar de você todas as vezes que você larga da mão de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.